Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada, Senhor, pela saúde que o Senhor nos deu no dia de hoje, por todo o alimento. Senhor, dá-nos agora, Senhor, o alimento espiritual para que estejamos cheios, Senhor, da sua palavra, do seu poder. Derrama sobre nós o seu Santo Espírito. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos compreender a sua mensagem. Dá-nos, Senhor, dons espirituais para que possamos desempenhar algum papel aqui na sua obra na terra. E muito obrigada por esses momentos, Senhor. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas individualidades. Dá-nos, Senhor, cada dia mais o seu poder, a sua presença, as suas bênçãos, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a desenvolver os dons espirituais, Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço e já te agradeço. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Mateus capítulo 25, dos versículos de 1 a 13. O sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Então, vamos lá, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aqui o Senhor Jesus fazendo uma comparação, com o reino dos céus e essa situação, das 10 virgens que pegam as suas lâmpadas para se encontrar com o noivo, com o esposo, Versículo 2. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas, A palavra grega para louca, da qual deriva uma palavra em inglês, moron, para designar alguém que age como um bobão ou idiota. Tem um espectro de sentidos dependendo do contexto. Por exemplo, pode significar sem educação formal, simplório, ou vazio, inútil, sem sentido. No Novo Testamento, a palavra não tem a mesma conotação de estúpido, exceto figurativamente em um sentido moral. Nessa parábola, as virgens loucas não têm sabedoria e agiram sem previdência. Na literatura bíblica de sabedoria, por exemplo, Provérbios e Eclesiastes, o termo louco descreve alguém que rejeita os caminhos de Deus e um estilo de vida de justiça, rejeita os caminhos de Deus e um estilo de vida de justiça. Quer dizer, eles rejeitam andar nos caminhos do Senhor e também rejeitam ter um estilo de vida, justo, de justiça, escolhendo antes seu próprio caminho e, portanto, um estilo de vida marcado pela perversidade ou oposição a Deus. Quer dizer, eles escolhem ir contra a Deus ao invés de servir a Deus. Essa é a razão porque os comportamentos e escolhas que podem parecer instâncias meramente de irresponsabilidade, esquecimento, imaturidade ou preguiça, que pode tipicamente ser considerada desculpáveis nas experiências de vidas dos receptores dos livros, tratadas como ofensas sérias, passíveis de punição e indesculpáveis na literatura de sabedoria e nas parábolas. Amados, então aqui o Senhor Jesus falando que o reino dos céus é como as 10 virgens, que pegam a sua lâmpada para esperar o noivo, sendo que 5 eram prudentes e 5 loucas. Por quê? Vamos ver nos versículos seguintes, que eu ainda estou no 2. Versículo 3. Em Lucas, capítulo 2, versículo 35, diz assim, Lucas 12, 35. E Jesus disse ainda, fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto
e conservem as lamparinas acesas, né? Então, para quando formos encontrar o noivo, quem é o noivo da igreja? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando formos encontrar o nosso Senhor Jesus, devemos estar o quê? Preparados. Aqui o Senhor Jesus fala, né? Fiquem preparados para tudo, estejam com a roupa bem presa com o cinto, né? Aqui a gente tem a imagem de uma pessoa, né, com a roupa bem afivelada, o cinto bem fechado, para o quê? Para que essa roupa não caia. Mas espiritualmente falando, uma pessoa com a roupa preparada é uma pessoa que prepara a sua vida de maneira que quando o Senhor Jesus volte, essa pessoa esteja pronta, vestida, com vestes apresentáveis, sabe? Quando estamos na nossa casa, né, normalmente na hora que está chegando o horário de dormir, a gente coloca uma roupa mais velhinha ou coloca um pijama, que são roupas o quê? Que só quem tem certa intimidade com a gente, que mora conosco, que vê a gente com esse determinado tipo de roupa, né? Se a gente vai receber uma visita, a gente não recebe qualquer visita com esse tipo de roupa. O que a gente faz? A gente coloca uma roupa para receber a visita, para estar apresentável. Espiritualmente falando, nós como cristãos devemos ter atitudes, pensamentos e ações que condizem à vida de um cristão ter, para quando nosso Senhor Jesus voltar, ele encontre a gente desempenhando essas ações, tendo uma vida de obediência a Deus. Então é como se fosse uma pessoa que afivela, né, prende bem a roupa com o cinto. Mateus 25, versículo 3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quer dizer, aquelas 5, né, as virgens loucas, né, elas não levaram azeite para colocar o quê? Na lamparina. Quando eu penso nas lâmpadas, nas lamparinas, eu lembro muito daquele... Eu esqueci o termo. Era lampião, né? O lampião que você botava lá a querosene, acho que era querosene, aí acendia o pavio e aí aquela querosene ia queimando, enquanto tinha querosene, tinha fogo. Mas quando secava, que nem o isqueiro tem aquele fluido do isqueiro, e quando acaba aquele fluido, o isqueiro não acende mais, né? Então essas loucas, elas só levaram o que tinha dentro das suas lamparinas, das suas lâmpadas, né? Não levaram a mais para quando precisar encher novamente. Versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então as 5 virgens prudentes, elas não levaram somente as lamparinas delas, né? Elas levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então elas levaram azeite a mais, para que quando acabasse aquele que ela estava usando, ela pudesse usar mais ainda. Isso é uma pessoa prudente, uma pessoa preparada, uma pessoa que antes da situação ela já se encontra preparada para determinado tipo de situação. Eu gosto muito de pensar nesse momento assim, de uma mãe que vai sair com um bebê de colo. Uma mãe que sai com um bebê de colo, ela pensa: preciso levar fraldas a mais, preciso levar mamadeira, preciso levar água, eu preciso levar um paninho para se caso ele gorfar, preciso levar um casaco se caso o tempo esfrie, posso levar também um biscoito para mim se eu sentir fome, entende? Então uma mãe com uma criança de colo ou com crianças em geral, ela pensa o quê? Todos tipos de situações, né, que ela vai precisar de alguma coisa. Então ela, prevenida, ela já leva. Mas ela tá vendo que vai chover? Leva um guarda-chuva, né? Mas eu sei que eu posso sentir sede? Leva uma água. Então, se nas coisas simples da vida, do cotidiano, nós somos preparados, nós nos preparamos, nós pensamos no que pode acontecer, ainda mais na nossa vida espiritual nós devemos vigiar ainda mais,
pensando, o nosso Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Se ele voltar, será que eu vou ser salva? Será que ele vai vir, como eu posso dizer, eu vou alcançar minha salvação? Será que a minha vida está de acordo com o que eu prego, com o que eu falo, com o que eu digo, que eu faço parte? Será? Então, a gente tem que ser precavidos até mesmo nesses aspectos. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo 5. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, né? Como o noivo estava demorando a chegar, o que elas fizeram? Elas dormiram, né? Dormiram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, né? À meia-noite elas ouviram, né? Que o esposo, o noivo, estava chegando. Versículo 7. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, as 10 virgens se levantaram e começaram a se preparar, né? Versículo 8. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, chegou um determinado horário, né? À meia-noite. E a lâmpada das virgens loucas começaram o quê? A apagar, não é mesmo? E aí elas pediram para as outras, para as prudentes, que desse um pouco do azeite que elas tinham levado a mais para elas. E o que elas responderam? No versículo 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós, e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. As prudentes, elas não aceitaram dividir o azeite delas. Por quê? Porque se elas dividissem o azeite delas com as loucas, ia faltar tanto para as loucas quanto para elas. Porque elas levaram o que já tinha e levaram a mais, mas eram necessário para o quê? Para que elas utilizassem. Como se aquele uso que elas levaram era individual. Então aquelas loucas pediram, mas as prudentes não aceitaram, uma vez que iam ficar as duas, né, ambas, né? No caso eu falo de uma, né, ambas, mas as 10 ficariam sem se dividissem. Versículo 10. E elas mandaram, né, que as loucas fossem ir comprar mais azeite. Versículo 10. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então o noivo chegou, enquanto aquelas loucas não estavam ali. Elas foram comprar o azeite para as lâmpadas, né, para as lamparinas. E aí o noivo chegou e levou as 5 prudentes com ele para o quê? Para o casamento, e as portas se fecharam. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Então elas clamaram à porta, né, pedindo que ele abrisse a porta, mas ele disse que não as conhecia. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E em Lucas 13, 25, fala sobre a porta estreita. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão do lado de fora, batendo na porta e dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde são vocês. Amém, amados? Então, a parábola das 10 virgens também trata do atraso do esposo, mais uma vez representando o retorno do Filho do Homem, o retorno do nosso Senhor Jesus. As parábolas ilustram o que os seguidores de Jesus deveriam e não deveriam fazer enquanto esperam por seu retorno, o retorno de Jesus.
Retorno esse que poderia ocorrer a qualquer momento, talvez quando eles menos esperassem. Nessa parábola, 5 virgens prudentes levaram azeite a mais para suas lâmpadas. As outras 5 virgens não fizeram a preparação suficiente antes do tempo e sofreram as consequências. Essas virgens prudentes são mais bem compreendidas para as mulheres que de fato usavam de bom senso e bom raciocínio, mas acima de tudo eram marcadas pela sabedoria e compreensão genuínas, a marca das pessoas que temem ao Senhor e têm sensibilidade espiritual. Amém, amados? Então aquelas 10 virgens, né, estavam à espera do quê? Do noivo, né? Mas somente 5 temeram o suficiente, né? Tiveram a sabedoria espiritual de levar azeite a mais, né? Quantas vezes da nossa vida a gente pensa talvez só no suficiente? Vou fazer o suficiente para ser o necessário para cumprir aquela missão. Vamos pensar num ambiente de trabalho. Eu tenho uma meta que eu preciso vender 500 produtos no mês. E essa pessoa trabalha de uma forma medíocre, não medíocre no sentido de algo pejorativo, mas algo mediano, sabe? Não se esforça o suficiente para fazer a mais. Então ele trabalha de forma mediana para cumprir somente a meta que ele precisa cumprir. Ele não se esforça para fazer o a mais. Mas a pessoa que teme ao Senhor, como aquelas 5 virgens, não fica pensando somente no suficiente para buscar a sua salvação. Ele pensa também em fazer mais e mais, né, para agradar o Senhor, para não correr o risco de não ser o suficiente, talvez, por assim dizer, né? Então elas levaram o que? Azeite a mais. E que azeite é esse, amados, que eu tô falando? Azeite. Que azeite é esse? É o Espírito Santo, né? Então aquelas 5 noivas estavam cheias do Espírito Santo, em comunhão com o nosso Deus e Pai, né? Em comunhão com o noivo e aguardando a vinda, ansiosamente a vinda do noivo. Então elas levaram o azeite a mais. E aquelas 5 noivas loucas, né, que também estavam aguardando a vinda do noivo, não fizeram o quê? Não se prepararam o suficiente. Por quê? Porque aqui fala que o noivo tarda a chegar. Mas com essa demora é que nem o funcionário mau, que a gente estudou na outra parábola, né? O meu senhor está demorando, o meu senhor vai demorar a voltar, e aí ele começa a comer, a beber com os bêbados, a maltratar os seus colegas de trabalho, né? E a fazer coisas ruins. Então aquelas 5 noivas, talvez percebendo que o noivo estava demorando, não se prepararam o suficiente, né? E quando o noivo veio, elas não estavam lá, estavam procurando comprar azeite. O que é procurando comprar azeite? É tentar correr contra o tempo, né? A gente tem, teoricamente, muito tempo para buscar a nossa salvação. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus ainda não voltou. Então amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou buscar, amanhã eu vou buscar minha salvação, amanhã eu vou voltar para os caminhos do Senhor. Mas e se o Senhor Jesus voltar hoje? O amanhã não chegará. Então não vai dar tempo de você comprar o azeite. Não vai dar tempo de você ser cheio do Espírito Santo. Não vai dar tempo de você buscar e pedir a Deus que Deus derrame o Santo Espírito dele sobre você. Entende? E o que vai acontecer? Vai ser como as noivas que chegaram depois e queriam que o noivo abrisse a porta, mas o noivo falou: eu não conheço vocês, né? Numa outra versão fala que então acenda as suas lâmpadas para que eu possa vê-las, né? E elas não tinham não tinha azeite. Então é aquela pessoa que está esperando a vinda do Senhor Jesus, mas pela demora, aos poucos vai deixando-se se perder, a se contaminar, se afastando do caminho, e com isso vai se esvaziando do Espírito Santo.
Então, sobre a parábola, né? Se assim, essa parábola, também sobre os dois caminhos, onde havia um caminho que era largo e fácil de se passar, né? E o outro que era estreito e muito complicado. Vocês conhecem essa parábola do caminho estreito e o caminho largo? Eu vou ler aqui com vocês. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, né? Então essa parábola, né? Essa passagem que fala sobre os dois caminhos, né? Onde havia um caminho que era largo e fácil de passar, e outro que era o quê? Estreito e muito complicado. Por muitos anos eu pensei em algo literal quando eu pensava nessa passagem, né? Que durante os tempos de aflição, antes da vinda do Senhor, fugiríamos, né? Quando houvesse o grande terror, a perseguição da igreja, a gente fugiria e iríamos nos dar de frente com a escolha entre esses dois caminhos fisicamente falando, realmente um caminho de terra, rochoso, né? Mas agora pensei assim, não é de fato o caminho físico, mas sim de acordo com como estamos vivendo agora na terra. Não quando acontecer essas coisas, a perseguição, o grande terror, mas a partir do dia de hoje, né? O que a gente já está vivendo. O caminho já estamos percorrendo desde agora, né? E desde que a gente entregou a nossa vida para Cristo. O caminho é espiritual e espero que eu, né, e vocês e nós estejamos trilhando o caminho estreito que nos leva para quem? Para Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que durante esse caminho nós não escorreguemos e caiamos onde? No abismo. Que quanto mais nós aprendamos, né, da palavra de Deus, na palavra do Senhor, mais nós sejamos fiéis a ela. Ao contrário daqueles que têm maior culpa ao pecar contra Deus, tendo maior conhecimento. No sentido de que quanto mais aprendermos, quanto mais Deus nos abençoar com a sabedoria da palavra, quanto mais Ele abre nossos olhos espirituais e ouvidos espirituais e nos permite conhecê-lo, mais culpados seremos se transgredirmos, né, aos ensinamentos que o Senhor nos dá, uma vez que somos nós mesmos que estamos pedindo a Ele. Que nós sejamos ferramentas, né, na mão do Senhor aqui na terra, e que possamos abraçar o nosso Deus no reino dele, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, assim como aquelas 5 virgens prudentes escolheram estar preparadas, temer ao Senhor, para que quando Ele chegue, né, elas estejam prontas, que nós sejamos como elas, né? O nosso Senhor não chegou ainda, mas Ele está cada dia mais próximo. Não vamos esperar muito e correr o risco de ser como as 5 virgens que eram loucas, né? Que não foram prudentes, que escolheram ir pelo caminho mais largo. Por quê? Porque o caminho mais largo é um caminho mais fácil. É um caminho que todo mundo pode passar sem dificuldade. Então você vive uma vida de acordo com os prazeres da carne, de acordo com a sua vontade, e se desenvolve, né? E vive essa vida com maior facilidade, por assim dizer. Por quê? Porque está vivendo uma vida na qual você está fazendo aquilo que você sente vontade, seus desejos. É onde você se sente tão superior não no sentido de
você se sente tão dono de si que você vive uma vida completamente segundo a sua vontade e não reconhece que você tem um Deus, que você precisa voltar para esse Deus e que você está levando uma vida de pecados na qual você precisa se arrepender. Entende? Então, uma vida em que você vive de acordo com os prazeres da carne, você faz de acordo com a sua vontade, é uma vida mais fácil, é uma porta mais larga. Mas quando você abre mão dos seus desejos, aquilo que você sente vontade de fazer, você abre mão desses desejos em prol de obedecer ao Senhor, de viver uma vida em comunhão com o Senhor, é mais difícil. Por quê? Porque a nossa carne luta contra o nosso espírito, né? A carne luta contra o espírito, né? Então, aquilo que a gente quer fazer vai contra, pelo desejo da carne, vai contra aquilo que o Espírito quer que façamos, que é o quê? Obedecer ao Senhor. Então é algo mais difícil, mais complicado, é mais árduo. Então o caminho é mais estreito e a gente tenta aos pouquinhos entrar por essa porta mais estreita e muitos nessa tentativa não aguentam e acabam caindo no abismo. Que sejamos como as virgens prudentes, esperando por seu noivo e que se preparam, né? Que sejamos cheios do Santo Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.